Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Bom domingo a todos, boa Páscoa semanal. Recordamos que a data semanal da Páscoa, ou seja, o dia do Senhor, cada domingo, é a celebração mais antiga da Páscoa. Somente depois que nasce a celebração anual, aquilo que nós chamamos de Tríduo Pascal, ou dia da Páscoa da Ressurreição. Nós temos um encontro fixado com o Senhor. Sem este encontro dominical, nós não crescemos na vida de fé. É ali que nós recebemos o Senhor que se faz presente na Assembleia, na Sua Palavra e sobretudo na Eucaristia. Temos muitos outros lugares que podemos encontrar o Senhor, muitas outras situações, mas nenhuma situação nos é garantia deste encontro com a celebração eucarística. Nós escutamos hoje aquele profeta que já durante a semana falávamos dele, porque foi um dos primeiros dos antigos profetas que escutamos, por ser o primeiro que deixou-nos um texto escrito. Ele então, no seu livro, ele tem diversos discursos contra os povos vizinhos a Israel. Então, nesse momento, o povo de Israel até gostava, estava falando contra os outros, mas depois ele chega a falar contra o Israel e a começar pelos seus governantes da Samaria. E vai dizer assim: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, se sentem seguros nas alturas da Samaria. Então, os ricos, os poderosos, aqueles que deveriam cuidar do povo de Deus, dormem em camas de marfim, usam almofadas, comendo cordeiros, tocando harpas e outros instrumentos, bebem vinho nas taças, perfumem com os mais finos ungüentos e não se preocupam com a ruína de José. Então, ai destes, os ricos e poderosos, que vivem defraudando os pobres e que vivem nas suas festas, nas suas comilanças, enquanto o povo está sofrendo. O profeta vai dizer isso antes da deportação para a Babilônia e vai dizer: por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira filha, e o bando dos gozadores será desfeito. Esses bandos dos gozadores, que são esses que desfrutavam o povo, esses eram os governantes de Israel. E o profeta vai dizer: quando chegar o momento do exílio, que eles vão ser deportados para a Babilônia, esses poderosos serão os primeiros na fila que irão ser levados para ali. Recordemos-nos que este profeta, o profeta, é o tema dele, mas não só, é um tema comum da profecia. A profecia de Israel, mais do que ser um discurso somente que fala da relação com Deus, vai alertar: não existe uma verdadeira relação com Deus que não passe pela justiça para com os irmãos, que não podemos estar tranquilos tendo bens como esses que são condenados pelo profeta, enquanto nossos irmãos estão famintos. Então, é nesta situação que o profeta vai dizer: basta, Deus mesmo vai vir para socorrer o seu povo, e aqueles que desfrutaram do povo de Deus vão ser os primeiros a serem deportados. Diferentemente daquilo que os pastores de Israel faziam, nós encontramos no salmo responsorial de hoje a imagem de Deus, aonde nós devemos nos basear. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, dá alimento aos famintos, liberta os cativos. Através de diversas iniciativas de Deus que são elencadas, o salmista vai nos levar a rezar sobre essa bondade misericordiosa de um Deus que não tem limite do seu amor. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aqueles que é justo, o Senhor protege o estrangeiro, ampara a viúva e o órfão. Então, o estrangeiro, a viúva e o órfão são aqueles que eram mais frágeis de Israel. E por isso, então, o Senhor, ele toma a iniciativa de proteger, para que o povo de Israel aprenda com o seu Deus, para que nós aprendamos. Confunde o caminho dos maus. Conclui-se com um resumo: o Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre por todos os séculos. Nós concluímos hoje a leitura da primeira carta de Timóteo, e é belíssimo o conselho conclusivo do apóstolo para com esse discípulo. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas,
O apóstolo vai dizer que ele está no meio de uma sociedade perversa. Nós estamos, meus irmãos, e muitas vezes nós escutamos o púlpito do mundo e vamos nos tornando perverso com ele. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna. Combate o bom combate da fé. O apóstolo muitas vezes vai comparar a vivência de fé com uma guerra, a luta espiritual, também com o esporte, mas a imagem da luta, que nós não vivemos a fé por osmose, mas nós precisamos optar pelo Senhor. Nós precisamos aceitar aquilo que é uma palavra que não está em moda, a dimensão da ascese da vida, da renúncia. Não podemos ir nos levando pelo mundo pensando que vamos viver a fé assim. Se combate o bom combate com opção pelo Senhor. No final, eu te ordeno, veja que imperativo, guarda o teu mandamento íntegro. Guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja fiel, seja perseverante, guarda o teu mandato com integridade, para que você se apresente diante de nosso Senhor Jesus Cristo de um modo digno, como aquele que o representou na terra. Na aclamação evangelho de hoje, Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos assim enriquecesse. Nós encontramos hoje no Evangelho uma parábola que é própria de Lucas. Lucas é um evangelista que tem muita atenção para com os sofredores, para com os pobres. Desde o início do seu Evangelho, quando nasce o Salvador, são os pobres, os pastores que veio visitar. Em Mateus são os reis magos, em Lucas são os pastores. E Jesus conta uma parábola que tem dois personagens. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas. Veja que desse homem não se faz nenhum juízo moral dizendo assim, ele fez isso porque roubou. Não. Na verdade, o conceito aqui é um pouco diferente, que a cada vez que nós esbanjamos, nós de algum modo estamos defraudando os pobres, porque os nossos bens não são para o nosso bel prazer, mas para suscitar comunhão. Então, apresenta-se o outro personagem, um pobre chamado Lázaro. Este é o único personagem nas parábolas de Jesus que tem um nome, Lázaro. Cheio de feridas, estava no chão, ele queria matar a fome, com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso via os cachorros para lambê-lo. O pobre morreu e foi levado para junto de Abraão. O rico morreu e foi enterrado. Somente assim. O pobre morreu para junto de Abraão, o rico foi enterrado. Na região dos mortos, então, este de longe viu Abraão e ao seu lado Lázaro, e começa a dizer a Abraão, pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. E Abraão vai dizer, filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. E o rico insiste, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que ele vá evangelizar os 5 irmãos. E Abraão vai responder, eles têm a palavra de Deus, Moisés e os profetas, que a escutem. Aí ele vai insistir, sim, mas se um dos mortos for até eles, eles vão escutar. E o motivo dessa parábola são 2. O primeiro é chamar a atenção para a situação dos pobres. Não precisamos esperar que chegue o dia do juízo final para que eles sejam recompensados, mas somos nós hoje que devemos acudir os pobres. Somos nós que devemos ser a mão da misericórdia de Deus para aliviar o sofrimento dos nossos irmãos. A segunda coisa, a conclusão. Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Quem é este que ressuscita dos mortos? É Jesus. E Jesus está dizendo assim, olha, se esses como o rico não escutam a Moisés e os profetas, a palavra de Deus, não escutarão também a Jesus.
Se nós não escutamos a palavra de Deus, a voz da igreja, do magistério, da tradição da igreja e fazemos uma conversão, também em relação ao modo como nós tratamos e pensamos os pobres, não escutaremos também o Filho de Deus. Tenham todos um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.